convido a abrir a Bíblia juntamente comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, dos versículos 1 ao versículo 10. Deus tem uma palavra de vitória aos nossos corações. Diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Versículo 5. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Pai, fale conosco, ó Deus, segundo o teu poder, segundo o teu propósito. Nesta manhã, nós abrimos os nossos corações para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o Espírito Santo de Deus colocou um tema para a mensagem desta manhã em meu coração. E o tema é: vencendo as paralisias da vida. Vencendo as paralisias da vida. O texto ao qual nós lemos está no início da igreja primitiva. Aqui o Senhor Jesus já havia se despedido dos apóstolos e retornado ao céu. Aqui o Espírito Santo já havia descido no dia de Pentecostes e revestido 120 almas. E o apóstolo Pedro havia pregado uma pregação que agregou à igreja primitiva quase 3.000 almas. E eles então, em um dos dias, o versículo 1 diz que Pedro e João estavam subindo junto ao templo à hora da oração, a nona. Eles estavam indo ao templo orar às 3 horas da tarde. Aqui já começa nos ensinando o segredo para vencer as paralisias da vida. O segredo é uma vida de oração, uma vida de joelhos no chão, uma vida diante do altar. A minha mãe partiu para estar com o Senhor, e um dos exemplos que ela me deixa é a oração, o qual minha mãe, como boa assembleiana, ela levantava de madrugada para orar, e nós ficávamos até bravos, eu e a minha irmã, porque não dormíamos mais, porque ela levantava às 3 da manhã, e ela orava e cantava alto, mas sempre foi uma mulher de constante oração, e desta forma, ela nos criou e deixou o exemplo. Uma vida de vitória é uma vida de joelho no chão. Quando nós estamos com o joelho no chão, a nossa vida espiritual está de pé. O nosso caráter, a nossa consciência para com a sociedade está de pé. Quando nós estamos com o joelho no chão, a vitória é certa, a vitória é garantida, porque o Senhor dos Exércitos nos ouve e Ele nos atende. Certo pregador disse que a oração é o banho íntimo de amor no qual a alma
mergulha. Então, se há alguma paralisia na sua vida, algo que tem tentado te parar, te neutralizar, que não está querendo te deixar avançar, coloque o seu joelho no chão, coloque a cara no pó, busque a Deus na oração e Ele te garante a vitória. Estavam então Pedro e João indo para a oração, quando de repente ali versículo 2 nos fala que havia um coxo, havia um homem que todos os dias as pessoas pegavam e colocavam na porta do templo, chamada Formosa, para que ele viesse pedir esmolas. Ele era paralítico, ele era coxo, ele tinha essa paralisia desde o ventre da sua mãe. Se pegarmos o capítulo 4 de Atos, versículo 22, diz que esse homem tinha mais de 40 anos e era paralítico desde o ventre. Quer dizer, ele já tinha mais de 40 anos e nunca soube o que era andar, sempre conviveu com esta paralisia. E as pessoas o colocavam todos os dias na porta do templo para que ele viesse pedir esmolas. Aqui nós encontramos a rotina da derrota. Talvez as lutas, as dificuldades, as paralisias que a vida tenta, que tentam chegar na nossa vida, elas estão tentando fazer com que nós venhamos seguir a rotina da derrota, a rotina da cabeça baixa, a rotina da falta de honra, a rotina de uma vida de pecado. Mas eu quero te dar uma notícia nesta manhã: Jesus Cristo está nos visitando para trazer a cura, para trazer a libertação, para trazer a salvação, para nos tirar da rotina da derrota e nos levar a viver uma vida de glória, uma vida de vitória, para sermos colecionadores de vitórias. Aquele homem estava à porta do templo, e do versículo 3 ao versículo 5 nós encontramos algo realmente tremendo e maravilhoso. Porque veja, diz assim versículo 3: ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, veja, a hora que Pedro e João estavam chegando, ele viu, ele olhou, ele viu Pedro e João. Aí versículo 4 diz: e Pedro com João fitando os olhos nele. Houve uma troca de olhares. Ele olhou para Pedro e João já esperando receber alguma coisa, e de repente Pedro e João, a hora que olha para ele, cheios do poder de Deus, eles olham profundamente, eles fitam o olhar naquele paralítico. Aí versículo 5 diz: e olhou para eles esperando receber alguma coisa. Veja, Pedro e João chegando, ele olha para Pedro e João. Pedro e João, percebendo a presença daquele paralítico pedindo, olha para o paralítico fitando o olhar. E o paralítico devolve um outro olhar esperando já receber uma esmola. Aqui nos mostra que a maneira que nós olhamos a vida é o que nós vamos desfrutar dela. Jesus disse, meus amados, lá em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23, a lâmpada do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Comece a mudar o seu olhar com relação à vida. Comece a mudar o seu olhar com relação às lutas. As lutas existem sim, mas nós temos um Deus que nos garante a vitória mediante o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se Deus te deu a vida, se está tendo a oportunidade de amanhecer neste dia, se está tendo a oportunidade de ter um emprego, se está tendo a oportunidade de ter um alimento, se você tem a oportunidade de ter uma família, se você tem a oportunidade de conhecer a
fé que nos garante a vida eterna em Jesus Cristo. Comece a olhar a vida com bons olhos. Comece então a abrir os seus lábios e a bendizer ao Deus Todo-Poderoso. Comece a adorar e glorificar e agradecer a Deus por ter o privilégio de viver. Mude o seu olhar, não olhe as coisas com maus olhos, mas comece a olhar com os olhos de vencedor, com os olhos de um lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ali nós vemos Pedro e João fitando os olhos e dizendo àquele paralítico: olha para nós. E Pedro disse para ele, versículo 6: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. Meus irmãos, a nossa alegria não está na situação econômica em que o país se encontra, em que o mundo se encontra. A nossa alegria está no Senhor, que fez os céus e a terra. E quando nós estamos cheios do seu Espírito, nós expressamos esta alegria, nós externamos esta alegria e nós abençoamos vidas. Pedro e João, os apóstolos, eles não tinham prata, eles não tinham ouro, eles não tinham condições financeiras, mas eles tinham o espírito de poder, o espírito de ousadia, o espírito de zelo, o espírito que opera milagres. E eles olharam para aquele paralítico e falou: não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E ali nós vemos, amados, uma atitude por parte deles. Versículo 7: e tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Meus irmãos, Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Meu irmão, creia, tenha fé, que nesta manhã Jesus está te dizendo: levanta desta paralisia, levanta desta vida de derrota, levanta desta vida de medo e anda na fé, e anda na vida, e avança nos seus sonhos, nos seus projetos, nos seus objetivos. Comece a crer, comece a tomar atitudes de fé, porque o Senhor te chamou não para ter um espírito de covardia, mas para ter um espírito de ousadia. O Senhor te chamou para agir com fé. O justo viverá da fé. Eles pegam ali aquele paralítico e dizem: em nome de Jesus, levanta e anda, e toma atitude e puxa. E ali o poder de Deus se manifestou. Ali as pernas daquele paralítico começaram a se firmar, ali seus tornozelos, seus joelhos, e imediatamente aquele homem se colocou de pé e pôde adorar e experimentar o poder de Deus. Meus irmãos, versículo 8: e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Ele pela sua deficiência durante mais de 40 anos, ele não pôde entrar no templo segundo a lei. A lei não permitia ninguém com deficiência entrar no templo para adorar, mas naquele momento ele estava liberto daquela paralisia, e ele
entra no templo louvando, adorando, bendizendo, podendo exercer a sua fé. E nesta manhã o Senhor Jesus te liberta para que você possa adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Versículo 10. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Deixa eu te dar uma notícia. Depois desta manhã, depois de você tomar posse da palavra de Deus, o Senhor te liberta de todas as paralisias da vida, e você vai louvar, adorar. Deus te abençoa de uma maneira poderosa e tremenda a partir de hoje, e as pessoas vão ficar espantadas de ver a glória de Deus se manifestando no seu lar, se manifestando na sua casa, se manifestando na sua vida. Os seus projetos vão sair do papel e vão acontecer, e o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo será glorificado na sua vida. Portanto, meus queridos, eu não sei o que pode ter acontecido na sua vida para tentar te trazer uma paralisia, mas uma coisa eu sei: Jesus marcou esta hora, Jesus marcou este encontro para te dar a vitória, para que no nome dele você saia de uma rotina de derrota, você deixe para trás uma vida de paralisias e você viva a plenitude do poder e da glória de Deus. Por isso, nesse instante eu vou orar pela sua vida. Eu te convido na sua casa, se você quiser, se colocar em pé, colocar as mãos sobre o seu coração, e nós vamos orar. Nós vamos determinar nesse instante a vitória de Deus sobre a sua vida. Se os meninos do louvor quiserem tomar os seus lugares, nós vamos orar abençoando as vidas nesse instante. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra, e nós cremos, Senhor, no Teu poder e no Teu milagre. Assim como o Senhor operou um milagre na vida daquele paralítico, que há mais de 40 anos, desde o ventre da sua mãe, vivia uma rotina de derrota, Pai, e o Senhor o curou, ó Deus, e ele pôde, através da libertação e da fé, entrar no templo, exercer a sua fé, exercer a adoração, e ter a sua história mudada e transformada. Que o Senhor agora, Espírito Santo, possa entrar na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, meu Pai, e fazer o milagre, Senhor, o milagre da cura, o milagre da transformação. Meu Deus maravilhoso e justo, o Senhor é o Deus que conhece todas as coisas, e o Senhor sabe qual a necessidade dos teus filhos. Por isso, no nome de Jesus, nós repreendemos todas as paralisias, e nós determinamos vida, nós determinamos saúde, nós determinamos cura, porque nós sabemos quem nós servimos, e isto nós fazemos no nome que é sobre todo nome, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos.